Eu quero começar por um viés que é muito importante a gente comentar, até para ter clareza nesses pontos que a gente precisa clarificar aqui nessa aula hoje, tá bom? Que são pontos muito importantes, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fala de aula de música com base em datas comemorativas, tá? Esse é um assunto que ele é muito delicado e que a gente precisa ter clareza. Não é difícil, mas precisa ter clareza para poder desempenhar ele bem. Porque quando a gente não tem essa clareza, é justamente aqui, quando a gente fala de aula de música e de data comemorativa, que acontecem alguns equívocos. Equívocos que às vezes é por parte da parte pedagógica da escola, que não entende como é que funciona a aula de música, o ensino de música, o objetivo da aula de música, ou às vezes é da parte do professor que ainda não tem clareza dos seus objetivos e que ainda não conquistou a alta performance no que ensina, mas que ainda vai conquistar. Só o fato de você estar aqui já é um passo para isso. Tá? Então, só que quando a gente trabalha com data comemorativa e música, acontecem esses equívocos que eu vou falar para você. Olha, pode estar acontecendo agora, na Páscoa, vai acontecer muito provavelmente quando vier outras datas comemorativas importantes, por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Pais, ou Dia da Família, ou Consciência Negra, ou data aí Dia do Índio, ou com certeza no Natal isso vai acontecer. Então essas datas comemorativas que são importantes, que são marcantes e que a escola gosta de usar isso para poder trazer essas temáticas, esse movimento para dentro da escola, sempre tem aula de música aí marcando presença em apresentações e algo que seja para o público assistir. Só que nós precisamos deixar muito bem claro que a aula de música não é para isso, ou não é somente para isso, tá bom? O nosso trabalho como educador musical, ele contempla, sim, essa questão da escola, essa demanda, a gente pode agregar, a gente pode fazer um trabalho lindo, magnífico, maravilhoso, só que não pode ser estereotipado, entende? Vou te dar um exemplo. Páscoa. É Páscoa e aí as crianças enfeitadas de coelhinho vai lá e cantam a música. Isso não é resultado da aula de música, ou pelo menos não deveria, tá? Exemplo, Dia das Mães, as crianças com uma flor na cabeça, vestido de florzinha, vai lá e canta: essa flor é pra mamãe, essa flor é pra mamãe, ela é a minha vida, essa flor é pra mamãe. Se for só isso, sem contexto nenhum, ainda está uma coisa estereotipada. E a aula de música não é para isso. Não é para essa demanda. E eu vou explicar aqui um pouco melhor, tá? Por exemplo, se as crianças se enfeitam de coelhinho e cantam uma música e tal, tudo bem, contemplou ali a apresentação, pode ter sido lindo e maravilhoso, os pais tiraram foto, nossa, todo mundo ficou muito feliz. Mas onde está o aprendizado musical? O que elas aprenderam musicalmente? O que elas desenvolveram? Que habilidades elas desenvolveram? É nesse ponto que eu quero chegar. Porque eu vou falar uma coisa, uma verdade para você. Esse tipo de apresentação, igual eu falei para você, de estereotipada, qualquer um pode fazer. E isso não é alta performance. Qualquer um pode fazer, não precisa ser um professor de música para reunir as crianças, repetidamente ensaiar a música e elas apresentarem. Precisa ser um professor de música para poder fazer isso? Não, não precisa não, qualquer um pode fazer, tá? Então, é isso que eu quero deixar muito claro para vocês, que tem essa diferença. Aula de música é o quê? As habilidades musicais que a criança, o adulto, o jovem, ele vai desenvolvendo ao longo do tempo. E aí, é esse conjunto de habilidades que foram desenvolvidas, você pode colocar tudo no pacote e transformar numa apresentação. Um coral, ele pode cantar. Mas o que vai influenciar é o que foi desenvolvido previamente para chegar até este cume, que é a culminância das suas aulas, tá? Então, esse ponto aqui tem que ficar muito bem claro aqui, que a aula de música não é apenas montar um coral, chegar lá e cantar e beleza, isso é aula de música. Não, a gente tem um trabalho que é realizado muito antes disso. E é através do quê? O famoso e eficiente planejamento. É por isso que você precisa se planejar, para você usar a temática da data comemorativa
assumir essa demanda da escola, fazer uma belíssima apresentação, fazer o pai chorar de alegria, fazer essa diretora ficar muito feliz, ou da sua escola de música, você fica feliz com o resultado das crianças, da apresentação, também dos seus alunos, só que antes disso, ter o quê? Trabalhado os conhecimentos musicais, os elementos musicais, os conteúdos, toda a parte pedagógica que faz parte da aula, do conteúdo, do que é o que você ensina, tá bom? E para isso você precisa de planejamento, você precisa se planejar para isso. E alinhado ao seu planejamento, a gente tem dois braços muito fortes para aula de música. E para você, professor, um braço forte é o planejamento, você precisa pensar no que você vai ensinar, quais são os conteúdos, de que forma você vai ensinar, as atividades, que materiais você vai trabalhar. Só que o outro braço que vai complementar esse planejamento é a música, é o seu repertório, a matéria-prima da sua aula, que não é aula de música, então precisa ter música, precisa ouvir música, precisa cantar música, precisa fazer música, precisa compor, precisa manipular, precisa relaxar com música, precisa ativar com música, entende? Então tem esses dois braços que são fundamentais para você se sustentar, se planejar e ter um repertório estratégico. E quando eu falo de repertório estratégico, é o seguinte: é você usar um repertório que vai te possibilitar ensinar, diversificar, multiplicar as atividades e os conteúdos e depois pegar essa mesma música e transformar numa apresentação, para você não ter que trabalhar muitas coisas ao mesmo tempo para conseguir atender essas demandas das datas comemorativas, tá bom?